Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre o Flamengo que vence o Esperance por 2-0 e consegue essa vitória na estreia do Mundial de Clubes. A verdade é que assim, o Flamengo era o favorito contra o time da Tunísia e nesse grupo o favoritismo de Chelsea e Flamengo é muito grande. A dúvida será quem avança em primeiro. Óbvio que o favoritismo vai para o lado da equipe da Premier League, mas é aquele negócio, né? O Flamengo claramente está levando esse torneio numa intensidade mais alta, pelo menos pelo que a gente viu hoje, né? O Chelsea também venceu por 2-0, né? Venceu o time do Los Angeles FC. E assim, foi um jogo do Chelsea bem, assim, né? Tipo, nem fede nem cheira, né? Tipo, não vou falar que foi horrível, mas também não foi nada muito maravilhoso, né? O Chelsea é um time também que pouco se esforçou para trazer muitos reforços para o Mundial, como aconteceu, por exemplo, com o Manchester City. Esse investiu pesadamente para ter a equipe mais forte possível para o Mundial. O Guardiola quer porque quer a conquista desse título, né? Para encher ainda mais o currículo dele. Vai ter o Rodri de volta, já tem uns jogadores ali de bastante qualidade se juntando à equipe, né? O Chelsea mantém basicamente a base da equipe, que óbvio, campeão da Conference, top 4 da Premier League, não dá para ser subestimado. Mas o Flamengo jogou direitinho, né? Eu achei até bem interessante, né? Porque o Flamengo viveu um período ali, eu vi a torcida também é muito emocionada, né? Não pode oscilar uma vez, já tem gente pedindo o Jorge Jesus de volta, né? Que teve momentos ali no Brasileirão que o time começou a jogar um pouco mal, né? A Libertadores, o time sofreu muito para conseguir avançar de fase. Ok, né? Tipo, não era para ter sofrido tanto na Libertadores como aconteceu, ainda mais num grupo que não era tão complicado assim. Mas, assim, é o risco que se corre quando contrata um técnico que tem pouca experiência, que está ainda aprendendo. Eu sempre falo isso aqui, gente. Há menos de 2 anos atrás, o Felipe Luiz era jogador de futebol em atividade. Então, assim, não é que ele era aposentado, tudo isso, gente. Assim, 2023 ele não tá jogando bola. E agora, 2025, o cara tá treinando a equipe, né? É aquele negócio. É muito rápido essa transição que o Felipe Luiz tem. E a verdade é que ele tem boas ideias. O potencial tá ali. A gente vê que ele tem potencial para ser um grande técnico. O Flamengo joga uma bola muito melhor do que jogou com o Tite no ano passado. E teoricamente o Tite é o melhor que o Brasil pode oferecer. Pelo visto, nem isso é mais verdade, né? E a questão é, o Flamengo hoje controlou bem as ações, 69% de posse, mais finalizações, as melhores chances da partida. O primeiro gol foi muito bonito, inclusive, jogada muito bem trabalhada. E assim, era o esperado. O Flamengo tem uma equipe melhor do que o Esperance da Tunísia e fez uma vitória relativamente tranquila. Agora é ver como vai se comportar contra o Chelsea. E a minha pergunta é, qual é a abordagem que o Felipe Luiz vai ter? Porque é muito diferente, né? A gente não tá vendo, tipo, o Flamengo vai enfrentar um Palmeiras e tudo isso. O Flamengo vai enfrentar uma equipe do Big Six da Premier League, né? O time vai vir para atacar, para machucar, ou vai vir para contra-atacar, vai jogar no bloco baixo, né? E a meu ver, assim, antes que as pessoas critiquem, eu não vejo nada de errado nessa abordagem. Inclusive, se for mais efetivo jogar no contra-ataque, tá mais do que certo, né? O Chelsea, para mim, é um time que tem muita dificuldade em romper blocos baixos e é aquele negócio, né? O Chelsea tem, ao meu ver, problemas no ataque, no aspecto de que não tem a melhor mão de obra possível ali, né? Tem o Cole Palmer, que é um jogador fora de série, mas ninguém nesse ataque do Chelsea realmente, assim, um dos mais avançados, realmente impõe tanto medo assim. Quem sabe aí o Liam Delap prova que realmente foi um grande acerto do Chelsea por 30 milhões, né? Mas, por exemplo, né? O Chelsea, com a grana que tinha para gastar, podia ter contratado o Gyökeres, o Osimhen, e eles trouxeram apenas o atacante do Ipswich. De resto tem quem? Pedro Neto, atacante titular da seleção portuguesa, bom jogador. Mas assim, não tem reserva para ele, isso tem que ser dito. É o Madueke, mas estão jogando ele no lado esquerdo, porque com o Sancho não sendo contratado em definitivo, sobrou só o Noni Madueke e o Tyreek George, né? E os dois realmente me impressionam de muita coisa não. Eu acho até que a solução que poderia ser feita pelo Enzo Maresca é coloca o Palmer numa ponta, coloca o Pedro Neto na outra que ele consegue jogar do lado esquerdo, e aí pode colocar o Christopher Nkunku de 10 ou o Enzo Fernandes, e aí tem um meio-campo com dupla Caicedo e Lávia, né? E acho que o grande desafio do Flamengo nessa partida vai ser lidar com o meio-campo do Chelsea, né? Porque o Chelsea, a meu ver, tem um dos melhores meio-campos do mundo, né? Tem o Enzo Fernandes, tem o Moisés Caicedo, titular da seleção equatoriana e o titular da seleção argentina. O Enzo Fernandes é um jogador extraordinário de futebol.
O Moisés Caicedo também, um monstro no meio-campo. Tem muita profundidade de meio-campo. Tem o Andrei Santos, que fez uma temporada mágica no Estrasburgo. Tem o Romeu Lavia, que é um meio-campista de muita qualidade. Também tem o Essugo, esse jogador português também é muito bom. E aí a gente fala da defesa do Chelsea, aí é um ponto um pouco curioso, né? Tem bons zagueiros, Levi Colwill, você também tem o Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, né? E aí a gente pode atestar que o Chelsea tem uma zaga interessante, né? Mas a maneira que ela é estruturada é um mistério, né? Porque às vezes é uma linha de 4, mas na maior parte do tempo é esse esquema variável, que um dos laterais vira um zagueiro extra, no caso vira muito mais o Reece James, aí o Cucurella tem mais liberdade a subir para o ataque, né? E aí esses laterais, né? Por um lado você tem o Cucurella, você tem ali o Reece James, mas assim, os reservas nem sempre estão jogando daquela maneira, né? Tipo, o Malo Augusto não vem jogando bem com o Maresco, não se encaixou com essa forma de jogar. E aí você também tem ali aquela questão do Josh Cheapong, que eu acho muito talentoso, um garoto muito bom, mas não acho que ele tenha a confiança do Maresco. O Maresco não confia tanto assim nesses jovens talentos, né? Então, assim, o Chelsea, ao meu ver, tem um ataque que não é um dos mais assustadores da Europa. Inclusive, o ataque até recuou em número de gols de uma temporada para outra. A defesa que melhorou bastante. O time controla melhor as ações, muito porque o meio-campo é muito mais bem estruturado do que era com o Pochettino. Mas o Chelsea, ao meu ver, fez um trabalho ainda muito pobre em reforçar esse ataque. Não é um ataque que ainda impõe tanto respeito e deveria ter opções melhores, né? Seja para as pontas, seja para o centroavante, né? Não sabemos o que o time ainda vai fazer no mercado, mas não mostrou caráter de urgência para se forçar para o Mundial. Tá ali com paciência de sobra para poder contratar depois também do Mundial. E tem a questão do goleiro, né? O Chelsea poderia estar usando o Djordje Petrovic, mas o Chelsea quer vender ele e aí fica ali o Robert Sanchez, que é um goleiro que, a meu ver, não é confiável. Hoje catou muito bem, mas não é confiável. Foi inclusive o goleiro com mais falhas, que levou a gols em todas as 5 competições de pontos corridos do futebol europeu, né? Então, assim, qual é o caminho do Flamengo, né? O Flamengo tem que, obviamente, jogar com muita rapidez, tentar a armação rápida e fugir dos duelos de meio campo, né? Por melhor que seja o Gerson, por melhor que seja ali os jogadores que o Flamengo tenha para o contexto nacional, eu não acho que eles sejam do mesmo nível, nem perto de Caicedo, Enzo Fernandes, né? Então, assim, há um outro patamar de qualidade no meio-campo do Chelsea, né? Então, assim, tem que fugir dos duelos de meio-campo, tentar pressionar a defesa com muita velocidade. Então, assim, curioso para ver a estratégia que o Filipe Luís vai usar. E, obviamente, ver o que o Chelsea vai fazer também, né? Tipo, será que o Maresca vai rotacionar a equipe? Ele ficou falando que 4 dias é muito pouco tempo, mas usou a equipe principal hoje. Vai rotacionar? Vai surpreender na próxima partida colocando uma equipe mista? Sei lá, né? Porque é muito confuso o Enzo Maresca também, né? Então, vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. Sexta-feira é um jogo que, obviamente, ganha grandes expectativas. E amanhã a gente vai poder ver o Fluminense jogando contra o Borussia Dortmund. A gente tem vários jogos ainda, os brasileiros, né? Tipo, o Botafogo ainda vai enfrentar o PSG. Boa sorte, e vai enfrentar o Atlético de Madrid, né? Então, a gente ainda vai ter os brasileiros jogando aí contra esses destaques do futebol europeu. Então, é ver o que vai acontecer. E acho que esse jogo chama bastante atenção, né? Até porque a gente está falando de um Chelsea que já viveu momentos melhores na temporada. Aquele primeiro semestre foi muito melhor. Esse segundo semestre é um time um pouquinho mais sem graça de assistir, mas tem conseguido resultado, só perdeu 3 dos últimos 20 jogos. E é claro, o Flamengo aí que pode não ser aquela máquina que era com o Jorge Jesus, mas mostra sinais interessantes sobre o comando do Filipe Luís. Então, a ver o que vai acontecer. Você acredita que o Flamengo pode ganhar do Chelsea ou o Chelsea confirma o favoritismo de um clube que pertence ao top 4 da Premier League? Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.